Deus quer relacionamento. Quando Deus criou o homem, o seu maior propósito era de se relacionar com ele. O Senhor se comunicava com o homem no Jardim do Éden antes do pecado, na viração do dia. Não é à toa que muitas vezes acontece da gente sentir um grande vazio e angústia, né, quando anoitece. Como se fosse um sentimento de saudade, como se estivéssemos entrando em uma guerra espiritual. Particularmente, muitas vezes eu sentia como se fosse um grande peso e uma grande culpa por eu não estar fazendo ou vivendo aquilo que eu deveria. Era como se a minha alma quisesse ir muito mais profundo com o Senhor, mas o meu corpo estivesse muito cansado para isso. Como se eu já não suportasse mais o fardo de mim mesma, sem forças para levantar e fazer algo. E foram poucas as vezes em que a carne não venceu. Eu sempre ia deixando para amanhã, não dava muita importância para o que realmente importava, e cada vez mais eu só ia enganando a mim mesma. Quando Deus instituiu os mandamentos e as leis, ele exigiu a obediência do homem. Ele salvou o povo do Egito, mas em troca eles precisavam obedecer e ter uma mudança no seu caráter. E hoje, o primeiro mandamento que devemos cumprir em nossa vida cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses além dele. E o Senhor ordenou isso não foi por egoísmo ou algo do tipo, mas sim porque ele desejava que tivéssemos a índole parecida com a dele, que é de honestidade e de justiça. O povo escolhido precisava ser separado e santificado para que pudessem se relacionar com Deus em um dia e morar com ele novamente. Imagina quando somos traídos dentro de um relacionamento, seja amoroso ou de amizade. Dificilmente nós conseguimos manter ela, não é mesmo? Inclusive, o único motivo em que Jesus aprova o divórcio é em caso de adultério, pois é quase que impossível manter uma relação sem o básico, que é a lealdade. E o inimigo até tenta distorcer isso, fazendo com que as pessoas naturalizem uma traição, onde aquele que trai não sente nenhuma culpa e até sente prazer em fazer aquilo, e aquele que é traído muitas vezes fica emocionalmente destruído pelo resto da vida e até às vezes rebaixa também o seu nível de caráter. Como você se sentiria se você fosse traído pelo seu cônjuge? A pessoa em que você confiou os seus mais profundos segredos, que você entregou o seu corpo e a sua alma e que jurou honestidade até o fim de suas vidas. Isso é devassalador. Para mim, a segunda maior dor depois da perca de um ente querido. Se não maior, já que em alguns casos a pessoa também morre para você. Eu não conheço nenhum casamento cristão de verdade que se manteve após uma traição. E até aqueles não cristãos que se mantiveram após ela, jamais foram os mesmos em amor, cumplicidade e parceria. Se ficava mesmo que fosse um resquício de insegurança, desconfiança e mágoa. Eu sei que podem existir casos e casos em que há o reconhecimento de que caiu na tentação, a mudança de caráter genuíno e a liberação de perdão sem ressentimentos. Mas é um caso em 1 milhão. Geralmente o que acontece é a destruição total. E pensar que o próprio Deus também passou por isso ao ser traído, ainda mais com um beijo. Então, se você estiver passando ou já passou por alguma situação parecida, saiba que Jesus entende perfeitamente a sua dor. Ele se permitiu viver isso também para que um dia pudesse interceder por nós. E assim como a dor que Jesus sentiu ensinou ele a entender as nossas dores, a dor que ele nos permite sentir também pode nos ensinar a crescer, a amadurecer e até servir de testemunho para ajudar outras pessoas também que estão sofrendo e precisam da nossa ajuda. E o mais lindo é saber que Jesus já carregou as nossas dores, então não há ferida que ele não possa sarar.